Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia. Uma videoaula sobre filosofia helenística, a segunda parte da nossa série sobre correntes helenísticas. A primeira que já publicamos foi sobre cinismo. Esta será sobre epicurismo, a próxima sobre o estoicismo e fecharemos com a quarta videoaula sobre ceticismo. Epicurismo é uma corrente filosófica, pessoal, que vai surgir entre os séculos IV e III a.C., na pessoa de Epicuro de Samos. Epicuro é um pensador que nasce em Samos, há quem acredite que foi em Atenas, mas que passou por várias cidades aí na sua infância e adolescência, dentro da chamada Ásia Menor, mas fincou mesmo a sua vida em Atenas. Para ser mais preciso, fora dos muros de Atenas, numa colina onde havia um belo jardim que vai dar nome à sua escola. Os pensadores que seguem Epicuro, seus alunos, são por isso chamados de os filósofos do jardim. Uma escola bem original, porque ela é aberta a todos, não só aos homens, mas também às mulheres, não só aos livres, mas também aos escravos, não só aos cidadãos, mas também aos estrangeiros. Dá para você perceber aí uma originalidade muito grande dentro da tradição filosófica grega, porque Epicuro rompe com essa ideia de que o saber tem que ser exclusivo apenas de um certo grupo. Epicuro, então, é um pensador que vai sofrer muita influência do pensamento socrático para compor a sua base ética, assim como dos cirenaicos, que seguiam o pensamento de Aristipo, e aí a concepção mais essencial do epicurismo, que é o hedonismo, e também uma forte influência do atomismo de Demócrito. E esse pensamento de Epicuro, o epicurismo, pessoal, pode ser compreendido se a gente fizer a seguinte divisão. A partir de uma lógica ou cânon, a partir de uma física, bem natural, portanto, e a ética, que é a essência do epicurismo. Dentro da concepção lógica ou canônica, cânon, Epicuro acredita que o saber, essa é a essência da teoria do conhecimento de Epicuro, está diretamente ligado às nossas sensações, às nossas pré-noções e também às nossas afecções ou sentimentos. Quer dizer, o saber, o conhecimento das coisas para Epicuro, que está reunido no seu cânon ou lógica, que por sua vez está diretamente ligado à física também e à ética, define-se a partir das nossas sensações. Os nossos sentidos captam a natureza, o que está ao nosso redor, de uma forma, para Epicuro, inquestionável. A realidade é, para nós, absorvida a partir dos sentidos. E as ideias que nós vamos passar a ter dentro dessas nossas sensações dão início ao que ele chama de pré-noções, antecipações ou prolepses. As ideias que nós vamos formando em nossas mentes, então derivam dessas sensações. Mas essas pré-noções precisam ainda ser abalizadas pelos sentimentos ou afecções, tanto de prazer como de dor. Porque, segundo Epicuro, o sinal da dor reflete que nós não estamos entendendo bem a nossa realidade. Haja vista que Epicuro condena radicalmente a ideia de dor, em todos os seus sentidos, porque a finalidade do ser humano, o seu bem maior, é a felicidade, e essa felicidade passa pelo prazer. A bem da verdade, Epicuro ele não fala de prazer na sua concepção ética, como há pouco veremos, numa dimensão meramente física, um prazer da carne, como muitos dos seus críticos quiseram confusamente repassar para a história o pensamento de Epicuro. Epicuro entende que essa ideia, esse sentimento de prazer
É o sinal indelével de que nós estamos realmente conseguindo entender as coisas. Então, dentro dessa primeira parte lógica, canônica do conhecimento, repetindo, Epicuro acredita que as sensações, as pré-noções e os sentimentos representam assim a tríade do conhecimento. Para que aplicando isso, na verdade, a física, que é assentada praticamente toda no atomismo de Epicuro, vai poder ser melhor compreendida. É bom salientar que esse atomismo epicurista não é exatamente o atomismo de Demócrito. Enquanto Demócrito ele tem uma visão assim um pouco mais estática do universo, se é que assim eu posso dizer, Epicuro acredita muito no movimento dos átomos. Um movimento sem causa aparente, mas um movimento que é organizado. Dentro do que o Epicuro chama de clinamen, que é a teoria da declinação dos átomos. Os átomos seguem, portanto, pessoal, movimentos sempre retilíneos e descendentes, de cima para baixo. Esses átomos compõem tudo o que existe. Segundo Epicuro, até mesmo a alma é composta por átomos. Dentro da psicologia epicurista, que assim como a aristotélica é um ramo da física, a alma pode ter uma dimensão mais racional ou menos irracional, mas ela é composta de átomos. E esses átomos, para Epicuro, diferentemente de Demócrito, eles podem ser maiores ou podem ser menores, embora também sejam indivisíveis. Esses átomos são dotados de forma, de peso, mas também de tamanho, segundo Epicuro. Então, todos os átomos se movem dentro da física de Epicuro. Essa física epicurista entende que todos os corpos que existem, eles são corpos dotados de átomos. Os próprios átomos, de uma certa forma, representam corpos, só que corpos simples. Os corpos mais complexos são corpos formados por complexos de átomos. Dentro dessa mesma física epicurista, diz Epicuro, tudo aquilo que existe é infinito e é formado por corpos e por espaços, sendo que esses espaços subdividiriam entre lugar e vazio. Porque se não houvesse o vazio, não haveria como haver movimento. Porque o lugar representa aquele espaço onde o corpo se encontra. E onde o corpo está e onde o corpo se encontra, não há como haver naquele momento movimento, porque dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Por isso que é importante o vazio dentro dessa física epicurista. Então, essa lógica e essa física de Epicuro, elas colaboram para que possamos entender a ética do filósofo, que é a dimensão mais importante de Epicuro, do pensamento epicurista. Segundo Epicuro, essa ética é a busca pelo que há de mais importante no bem do ser humano, que é o prazer. Na verdade, a felicidade, e que ela se confunde com esse prazer, e ele é material, porquanto o homem faça parte de uma natureza. Segundo Epicuro, diferentemente dos cirenaicos, que são filósofos que seguiam o pensamento de Aristipo, o prazer é um movimento leve, a dor é um movimento mais rápido. Então eles dois podem coexistir e Epicuro condena radicalmente isso. Para Epicuro nós temos que fugir ao máximo da dor. Na verdade, a lógica de Epicuro é de que nós temos que buscar uma aponia, que é a ausência de dor, e uma ataraxia, que é uma imperturbabilidade da alma. O prazer para Epicuro, na verdade, ele não está no prazer em si, mas na ausência de dor que a obtenção desse prazer representa. Por isso que Epicuro, entre outras coisas, diz que os prazeres e as dores psíquicos são bem mais importantes que os físicos, diferentemente do hedonismo cirenaico. Na verdade, não podemos chamar, embora alguns chamem, epicurismo de hedonismo.
porque há as suas diferenças. Uma delas é essa: os hedonistas valorizam o prazer e a dor físicos muito mais que os psíquicos, diferentemente de Epicuro. Para Epicuro, existem 3 tipos possíveis de prazeres. Os que ele chama de naturais e necessários, que são aqueles que estão diretamente ligados à vida. Então, comer, beber, descansar quando o corpo precisa disso, para não sentir dor, mas também aos que são naturais e não necessários, que são aqueles que já ultrapassariam a ideia de limite, segundo Epicuro. Comer demais, beber demais, descansar demais. Para Epicuro, os primeiros têm que ser perseguidos, já os segundos limitados. Quer dizer, você não pode se exceder nos seus limites. E os terceiros são o que ele chama de prazeres não naturais e não necessários. Não naturais porque não compõem a natureza e não necessários porque têm que ser evitáveis. O prazer, a honra, a glória. Porque em vez de combater a dor e eles não combatem, eles podem gerar a dor, na medida em que eles vão nos causar carência. Para Epicuro, o mal e a morte são questões que não devem perturbar a nossa alma. Se o mal for pequeno, então esse mal vai ser passageiro. Se o mal for muito forte e ele gerar a nossa morte, acabou-se dessa forma, então, qualquer tipo de sofrimento para qualquer um de nós. Epicuro também não vê com muito bons olhos política, porque ele considera que a política é algo não natural e, portanto, pode nos gerar dores. E ele prefere trocar a ideia de política por amizade, que ele diz que é o que há de mais natural entre os homens. Ver no outro a si mesmo. Para Epicuro, portanto, há um quadrifármaco, uns 4 remédios que não podemos jamais esquecer. Que os deuses nos quais ele acredita, mas são perfeitos, não estão preocupados com a gente. Não devemos temê-los, muito menos o além. Não devemos temer a morte. Nós somos capazes de encontrar o prazer e não devemos nos preocupar com o mal. Então, pessoal, de um modo geral e muito sintético, esses são os pontos principais do chamado epicurismo. Espero que vocês tenham compreendido bem essa aula e possam revê-la assim tantas quantas vezes vocês puderem. Também, se puderem deixar um like ou um comentário, mesmo que não muito construtivo, sei lá, fique à vontade, mas de preferência construtivo, para que possamos melhorar sempre, fiquem bem à vontade, tá bom? E no mais, pessoal, é estudar, faz sentido. Forte abraço.